A ficção científica ela serve um pouco meio como um laboratório para você antecipar coisas que podem acontecer no futuro, né? Ou até já estão acontecendo. Claro. Né? Tem questões sobre gênero, questões sobre governos militares, sobre caça às bruxas, né? Tem episódios sensacionais. Uma vez nós tivemos uma convenção de Star Trek lá no Centro Cultural da Justiça, no Rio de Janeiro. Então o pessoal selecionou só episódios que tivessem julgamentos. Foi muito legal. Um deles é, por exemplo, o julgamento do Data, que é um robô, que é um androide, e começa a discutir se um androide tem direitos ou não tem. Eita. Se ele é tão desenvolvido emocional, porque É o Pena aí, ó. É o P. Cadê o Pena pra vir aqui falar? Exato. Consciência, né? É. Será que ele toma uma consciência ou não? Pois né? porque a ideia é a seguinte, os caras falam assim, ele é um androide. Então ele é possessão a frota é dona dele. A gente ele não sabe como é que ele funciona. Nós vamos desmontar ele para saber como funciona. Fala, mas isso pode destruir ele. Pode, mas a gente É Android mesmo? É Android mesmo. Aí, tipo, né? Aí a discussão se forma um julgamento para provar que ele tem o direito. Entendi. Né, de não ser destruído. De não ser destruído. Tá. Né? Muito legal. O Android, o Data, é um personagem muito interessante. Porque ele é o único da espécie dele, foi feito por um cientista que não deixou modelos. Depois a gente descobre que tem outros, mas outro. Sumiu tudo. Só Sumiu tem tudo. ele. Só tem ele, é único. Ele tem uma mente muito próxima da humana. E ele quer ser humano. Então ele sofre a síndrome de Pinóquio, né, e de Frankenstein. Entendi, ele fica naquela ali, né? É muito legal, o personagem vai crescendo. No início ficou meio assim, eu pensava, não, isso aqui era um alívio cômico. A gente pensou no início assim. Mas não, ele vai crescendo e se torna um personagem muito interessante na história toda. O próprio Picard, que é um artista incrível, Patrick Stewart, um artista shakespeariano e tal. No início o pessoal achava ele muito parado, porque ele só conversava, ele é um diplomata. O Kirk vai logo disparando phaser para algum lugar, né? Não, mas aí você tem que ver, né, cara, um capitão de nave espacial tem que ser assim, ele tem que conversar. Vai chegar com os dois peitos na voadora, né? Exato. Não tem como, Aí tem outra coisa também interessante, são as espécies alienígenas, né? Fica claro pra gente, que se você olhar com uma forma fria, né, que o que eles estão fazendo? Eles pegam uma característica humana, amplificam e criam uma raça. Entendi. Então você tem os vulcanos, né? São, né, a paz, lógica e tal, pacifistas e lógicos, cerebrais. Os Klingons são guerreiros, querem matar, querem brigar, querem resolver tudo na pancada. Os Romulanos são aquele cara dissimulado, distante e tal. Quer dizer, não faz sentido uma raça inteira ser de um jeito só, né? Então, quer dizer, na verdade... Cada raça seria representando uma característica. Uma característica humana. Então, você está trabalhando uma ideia ao formar uma raça. Legal. E eles vão evoluindo. Felizmente, isso foi evoluindo ao longo da história. Por exemplo, os Klingons deixaram de ser os malvadões, viram aliados da Terra, né, aliados do jeito deles, mas você entende por que eles são do jeito que são. Tá? Entendi. Fica mais coerente. Os vulcanos, depois a gente descobre que eles são parentes dos romulanos. Eles tentam juntar de novo. Então, eles vão conseguindo construir uma história de uma forma... Algumas coisas que ficaram pendentes, o pessoal tenta consertar, né? Nem sempre consegue. Mas tem umas coisas muito legais. Então, eu sou realmente um fanático de Star Trek e ficção científica em geral. E no Star Trek ainda, para quem tem desvio de caráter igual eu, assim... E você vai começar a assistir, o que você recomenda? Desvio de caráter? Eu falo pro pessoal que eu tenho um desvio de caráter. Porque cara, você não gosta, né? Não é que eu não gosto, assim. Pra falar a verdade, eu nunca parei pra assistir, cara. Pois é, cara. Se fosse pra começar, vamos supor. Eu acho que você deveria começar com a nova geração. Com a nova geração? Que ela é mais realista. Né? A forma que eles interpretam ainda é um pouco antiga. Meus filhos falam, poxa, pai, eles parecem o pessoal da década de 80. Mas eles são da década de 80. Entendi. Mas eu acho que eles tratam de assuntos legais, assim, a federação é uma coisa mais estável. O Kirk, ele viaja muito. Por exemplo, do Kirk, a original, são 3 temporadas. A última temporada é extremamente ruim, porque eles iam cancelar a série. Os caras estão meio de saco cheio. Os roteiristas, acho que entraram em greve, ferrou. Estavam ferrados. Aí eles fizeram mais um ano e pararam. Aí teve os fãs mandaram milhares de cartas para voltar. Aí fizeram essa terceira. E a série só fez sucesso nas reprises.
Quando ela foi lançada primeiro, não teve muito... Entendi. Inclusive, as pessoas falavam, por exemplo, o primeiro episódio, a segunda em comando era uma mulher. O pessoal falou, não, gente, isso é muito ficção. Não faz... Caramba! Não, tem uma história interessante que o Roddenberry fez o programa básico, né? Escreveu o programa piloto, levou para várias emissoras. Não, isso não vai dar certo. Muito cerebral, é cerebral demais. Entendi. Tem que ser uma coisa mais sanguínea. E olha aí, né? O que virou, né? Aí quem topou, quem comprou o negócio foi uma humorista, a Daisy Lucid. Não tem nada a ver, né? Aí ela comprou a ideia, deu certo, aí os caras, precisamos de um filme de ficção científica e espacial também. O que vocês têm aí? Tem o Perdido no Espaço. Bota o Perdido no Espaço pra concorrer com o Star Trek. Só que o Perdido no Espaço começou sério, mas virou uma piada. Que até ficou melhor, por causa do ator que fazia o Dr. Smith, que era um cara muito engraçado e criou um personagem tão preguiçoso, tão chato, tão não sei o que lá, que ele acabou ficando engraçado. Ficou. Aquilo que eu falo, de tão ruim ficou bom, né? É, o anti-herói, né? Então, mas agora é que nem o efeito do Harry Potter, né? Quantas editoras recusaram o texto da Rowling, né? Da Rowling. Quantos? Imagina como eles devem ficar. Quando as gravadoras recusaram os Beatles. Exato. Né? Tem essa história aí se repete sempre, né? O Queen, né? Acho que o Queen também passou por uma ideia. Exato. Então, quer dizer, o Jornada das Estrelas hoje, ela existe há 51 anos, já deu origem a mais de 8, são mais de 8, porque agora tem essas novas, né? Tem, que eu falei todos, tem os filmes, os longas, né? Que não são o melhor de Star Trek. Por exemplo, Star Trek, os longas metragens, o melhorzinho é a Ira de Khan e o outro que é Terra Desconhecida. Terra Desconhecida é uma história da queda da União Soviética no espaço. Disfarçado. Olha só que doideira. Os Klingons seriam a União Soviética. Tem um acidente numa lua que destrói Chernobyl, né? E aí isso força a barra para que haja uma paz entre os dois. Você percebe isso muito claramente na época que foi feita. Agora, enquanto Star Wars é essencialmente cinema, Star Trek sempre vai ser televisão, apesar de ter dado umas incursões no cinema. Entendi. Eles criaram essa separação entre eles. Não, a linguagem é diferente. Sim. Por exemplo, um episódio que eu amo, um filme longa, que é o chamado Insurrection. A crítica que todo mundo faz a ele é que é um episódio de televisão estendido. Entendi. Mas eu acho sensacional, eu gosto demais, porque é uma história em que a Federação está em guerra, né? Acontece uma guerra muito interessante em Deep Space Nine. Né? Deep Space Nine, para mim, eu sou apaixonado. Eu falaria noites inteiras, eu sou apaixonado por Deep Space Nine. E tem uma guerra que envolve todo o quadrante, que obriga os caras que estavam brigando a se unirem. Então, Romulano, Klingon tem que lutar junto, senão eles vão ser consumidos por uma outra raça que vem do outro lado da galáxia, pelo tal do buraco de minhoca, né? Com seres que mudam de forma, são metamorfos e que dominam outras duas raças, uma raça que é feita de guerreiros, que eles só lutam, eles só existem para lutar. Foram criados geneticamente para isso, e inclusive eles não se alimentam, eles só tomam uma droga que é um pó branco. Olha só, gente. Metáfora não é nem metáfora, é óbvio. Na né? cara, né? Então, e você tem. Aí tem são gemadares. Então está tendo uma guerra. Então a Federação tem que começar a usar recursos que antes não usava. Aí tem um planetinho, onde que tem um material ao redor do planeta que deixa as pessoas viverem por muitos anos. E não ficam doentes. Então eles vão lá remover esse material para transformar isso num remédio. Só que o povo que está lá, eles vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar eles durante a noite, teleportar eles para dentro de uma nave falsa com um holodeck imitando e botar eles em outro planeta. Porque eles são um grupo muito pequeno. E parece que eles já tinham viagem espacial, alguma coisa. Aí, cara, tem uma frase do Picard que é sensacional. Ele começa a falar isso com o almirante, mas isso está errado. Aí ele, mas são só 600 pessoas. Aí, precisam ser 6.000 para ser certo? Sabe, uma discussão muito legal. Do tipo, aí o Picard se rebela contra a Federação. Tipo assim, eu vou lutar do lado dos caras. Porque a Federação, que é tão bonita, tão legal, está sendo corrompida por alguém que está por causa da guerra. Porque, tipo assim, quando acontece a guerra, as pessoas acabam abrindo mão de valor. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? A própria bomba atômica, né?
Em outras condições, ninguém teria jogado. Exato. Mas para justificar o fim de uma guerra que deu por tanto tempo.